Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em grupo, agora sendo o livro Mensageiros, o segundo livro de André Luiz, com Chico Xavier, que nos fala tanto sobre o mundo espiritual, a vida, os modos, as opções, tudo mais no outro lado da vida. Capítulo 3. No centro de Mensageiros, no dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o centro de Mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredo, jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: "O centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob os nossos olhos. Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral." A gente pode imaginar, então, que tamanho era tudo isso. Mas essa organização imensa restringe-se a um movimento de transmissão de mensagens? Mas essa organização imensa restringe-se a um movimento de transmissão de mensagens? Perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu: "Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. O centro prepara entidades a fim de se transformem em cartas vivas de socorro e o auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas." Vamos rever esse parágrafo. Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. O centro de comunicação prepara entidades a fim que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Ou seja, ali é um centro preparatório para as pessoas que vão a esses locais de socorro, seja aqui no plano físico, na crosta, lá no umbral e até mesmo nas trevas. É um centro de treinamento para essas pessoas. Isso é muito importante. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais, nos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperança, consolo, instruções, avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só aos emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Vocês podem imaginar? Por isso que é tão grande esse centro. Então, todos os médiuns que a gente vê na Terra passaram por um centro semelhante. As pessoas que vêm dar orientação, as pessoas que vêm dar apoio. E acredito eu que nem todos espíritas. Pessoas destinadas à elevação do espírito das pessoas, à comunicação, à informação, ao socorro. É muito importante esse departamento. Seguindo, tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável,
habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Fixou Tobias a expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Isso é um puxão de orelha, né? Para nós todos. Alguns conseguem execução parcial da tarefa. Outros, muitos, fracassam completamente. O serviço legítimo não é fantasia. É forçoso, sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço ao cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo o trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e os reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Mais adiante nós vamos comentar. Algo impressionado, considerei. Isso me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente. Poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no ciclo dos cultos externos, na atividade religiosa. Cremos, por lá, resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito. Nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Eu vou dar uma parada aqui. Gente, vocês estão percebendo que a gente tá aprendendo aqui? A gente nasce preparado para o trabalho. Chega aqui, se diz desta ou daquela religião e fica só na expressão. Vamos lá, fazemos a nossa reunião, nos sentimos já livres daquilo e até logo. Não é assim, não. Muitas pessoas, simplesmente por causa de uma crítica, param de trabalhar. Não, imagina, falou que meu trabalho é assim, o assado. Não, a gente tem que enfrentar. A gente recebeu muito do plano espiritual antes de nascer, depois de nascer. A gente tem que acertar isso, a gente tem que ajudar, a gente tem que colaborar. Não só com palavras, também com exemplos. Isso é gravíssimo, o nosso comportamento. Em verdade, todo ato de uma humildade e amor é respeitável e santo. E, incontestavelmente, o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar
que a manutenção e limpeza do vaso, para recolhê-las, é dever que cabe a nós, nos assiste. Não prepararmos, pois, nesse centro, simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos esse é o programa de nossa administração espiritual. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado do que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos, por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Já imaginaram se Jesus tivesse desistido quando o Sinédrio começou a pôr empecilhos? Você já pensou se os cristãos do primeiro tempo tivessem desistido quando começou a perseguição, jogando eles no circo? Eu sei que eu tô jogando pesado, eu sei que eu tô jogando duro, mas a gente tem que pensar nisso. Nos dias de hoje, ninguém joga a gente no circo. Não tem nenhum leão comendo a gente, não. Então, o mínimo que a gente pode fazer é defender os nossos ideais, é dizer o que a gente acredita, é ser exemplo vivo de tudo que a gente aprendeu. Eu sei que não é fácil, ninguém disse que ia ser fácil. Mas a gente está aqui para isso, a gente está aqui para isso. A gente encarnou para crescer, encarnou para servir. A gente precisa pensar mais a respeito. A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos, em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando-me o enlevo, Tomias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados com verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo, que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo, a Véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha. Estava atrasado. E, em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro, comovidamente. Notando meu natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame Vicente, em meu nome. E, voltando-se para mim, esclareceu. Até agora, Vicente é meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista afinidade profissional. Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente falou Aniceto sem afetação. André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando as mesmas experiências. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade, e, após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando devemos procurá-lo para o estudo de hoje? Aniceto pensou um pouco e respondeu:
Esclareça ao novo candidato que os nossos regulamentos e venha junto para as instruções após o meio-dia. Eu sei que eu peguei pesado, não é verdade? Mas eu senti que a gente precisa acordar. A gente está atrasada. Somos trabalhadores da ultíssima hora, porque a última hora já ficou para trás. Vamos dar uma olhada, uma relembrada no que a gente leu hoje. André ficou admirado com a grandiosidade do Ministério da Comunicação. Julgou estar em um complexo universitário. Mas Tobias esclareceu que ali estava apenas a administração. Haviam muitas áreas anexas destinadas ao trabalho do Ministério. E que esse não era um simples correio, mas um formador de pessoal, que seriam verdadeiras cartas vivas de socorro e o auxílio aos que sofrem, no umbral, na crosta e nas trevas. E ainda formam os futuros médiuns, formadores, palestrantes de todo tipo de pessoas que queiram trabalhar no desenvolvimento da espiritualidade e da fraternidade na Terra. Mas Tobias esclarece que grande maioria dos que se preparam para a tarefa se esquecem do compromisso assumido. Gente, pegou pesado, né? Esse capítulo traz muito compromisso para nós todos. O que nós estamos fazendo? É isso, meus amigos. Vamos meditar sobre esse capítulo. Se preciso, vamos ler no livro em papel. Vamos ler outra vez aqui no nosso grupo. E eu devo ter perdido muita coisa desse capítulo. Eu peço a vocês que escrevam aí embaixo nos comentários. Vamos discutir melhor isso, para a gente tirar o máximo proveito desse capítulo. Até o nosso próximo encontro. Até mais.